Olá, pessoal, amantes do gerenciamento de projetos e assemelhados. Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai procurar trazer um debate, né, que eu acredito em ser interessante, né, sobre algumas ideias que ligam, né, a física, especificamente a termodinâmica, com a teoria de informação e não poderia deixar de ser como é que o gerenciamento de projetos pode se encaixar nisso tudo, né? Pode ser analisado segundo essa luz aí da termodinâmica. Tá? As perguntas são: demônio de Maxwell, a questão de demônio de Maxwell, o que que ele é, se o gerente de projetos é ou não é um demônio de Maxwell, né? O que que isso tem a ver com a entropia e o que que o gerente de projetos tem a ver com entropia, com teoria de informação. A ideia é a gente analisar, trazer alguns conceitos, uma coisa básica, e procurar expor uma ideia e ouvir aí de todos os comentários, né? Vamos entender, né, esse ambiente, vamos entender essas coisas todas, né? E traduzir isso aí para a gente, tá? O demônio de Maxwell. O demônio de Maxwell é uma abstração, um experimento mental proposto pelo físico James Clerk Maxwell em 1871, e cuja finalidade é mostrar que, estatisticamente, seria possível existir um processo em que fosse possível violar a segunda lei da termodinâmica e, consequentemente, reduzir a entropia do sistema. Mas o que é entropia? É impossível falar do demônio de Maxwell e fazer qualquer abstração a partir desse experimento sem alguns conceitos básicos. A entropia é um conceito que surge com a termodinâmica, para medir o grau de desordem de partículas de um sistema e que posteriormente foi extrapolado para também representar e medir a aleatoriedade e a dispersão e a desordem de diversos sistemas que vivemos. Objetivamente, é um processo espontâneo. Ninguém precisa acionar uma desordem no universo. E é irreversível. Não se pode voltar a um estado inicial. Uma vez um copo de cristal com água derrubado ao chão, o mesmo se quebrará e a água se espelhará. E assim ficará. Espontaneamente, nem o copo irá se recompor, nem a água irá voltar ao seu interior. A entropia garante que tudo siga uma direção, da ordem para a desordem, do novo para o velho e do passado para o futuro. Everything that has a beginning has an end. Enfim, chegamos ao demônio de Maxwell. Deixemos o próprio Maxwell definir o que é o demônio. Se concebermos um ser cujas faculdades são tão aguçadas que ele consegue acompanhar cada molécula em seu curso, esse ser, cujos atributos são ainda essencialmente tão finitos quanto os nossos, seria capaz de fazer o que nos é impossível. Vimos que as moléculas, em um recipiente cheio de ar, a uma temperatura uniforme, movem-se com velocidades que de forma alguma são uniformes. Suponhamos agora que tal recipiente é separado em duas porções, A e B, por uma divisória na qual há uma portinhola que esse ser
pode ver as moléculas individuais, abre e fecha esse orifício de forma a permitir que somente as moléculas mais rápidas passem de A para B e somente as mais lentas passem de B para A. Ele irá, portanto, sem nenhum trabalho, elevar a temperatura de B e baixar a de A, contrariando assim a segunda lei da termodinâmica. O demônio de Maxwell, sem realizar trabalho, organizou o sistema. Mas será? Será que realmente o demônio de Maxwell consegue violar a segunda lei da termodinâmica? Vamos explorar melhor esse ponto. It's a kind of magic. Olha, se você está pensando que isso aqui é uma aula de termodinâmica, não é não. Tá? Termodinâmica é lá na faculdade. Tá? Curso de física, curso de engenharia, né? Curso de química, essas coisas. Aqui não. Aqui nós simplesmente estamos pegando alguns conceitos, né? Alguns trabalhos, assim, ideias da termodinâmica, da física da termodinâmica e olhando, né, para o gerenciamento de projetos através dessa ótica, tá? Como se fosse uma lente onde a gente pudesse analisar algumas coisas, né, e fazer algumas ilações, certo? E aí é que a gente faz a comparação, das moléculas, né, das moléculas em movimento dentro de um determinado recipiente, dentro de uma caixa com as informações. E o demônio de Maxwell seria o gerente de projetos, aquele ser que tem a habilidade de organizar as moléculas de acordo com algumas características dela. E então, é somente através da ótica da termodinâmica. Tá? Longe de querer estabelecer aqui uma forma de pensar, alguma coisa, não. Simplesmente uma reflexão, buscar uma reflexão e para algo mais sério, para algo mais concreto que possa efetivamente trazer um apoio, né, ao trabalho do gerente de projeto. E, principalmente, àqueles que contratam o gerente de projeto. Né, porque muitas vezes, já me peguei, né, já ao longo da profissão, várias vezes, ora, será que não exigem algumas coisas do gerente de projeto que não deveriam ser exigidas? Ou que tem, melhor dizendo, não tem uma expectativa maior do que aquilo que ele é capaz de entregar? Eu acho que a coisa é por aí. Né? Então, esse vídeo, né, essa ideia aqui da gente comparar com o demônio de Maxwell é exatamente para a gente refletir sobre essas expectativas, né? Isso tudo. E cabe aqui um parêntese, né? O conceito de entropia, né, a ideia da entropia, da desorganização do universo, da desorganização natural das coisas, tá? Também é utilizada na teoria de informação, né? É aplicada, né, na teoria de informação, exatamente por conta dessas características. Né? E tem uma coisa muito interessante e que tem tudo a ver com o gerente de projetos, né, com a gestão da atividade do gerente de projetos. Né? Quando uma informação é criada, ela não consegue ser destruída. Tá? E daí a importância, né, da gente estar trabalhando, né, da gente estar refletindo sobre o demônio de Maxwell e o gerente de projetos. Tá? Então essa que é a nossa ideia. Se quiserem alguma coisa mais específica sobre termodinâmica, aí a gente vai ter que procurar outros vídeos sobre engenharia, sobre física, sobre química, sobre a própria termodinâmica. Mas esse vídeo aqui é sobre gestão de projetos.
Agora que você chegou até aqui, deve estar se perguntando, afinal, o que o gerente de projetos tem a ver com o demônio de Maxwell? Já entendi o que é o demônio de Maxwell, já entendi o que é entropia. Agora, o que o demônio de Maxwell tem a ver com o gerente de projetos ou o gerente de projeto tem a ver com o demônio de Maxwell? Bom, a gente vai começar entendendo, explicando que isso aí ocorre dentro da empresa, dentro das organizações. E as organizações são sistemas. Nós temos que olhar para a organização onde a gente está trabalhando como um sistema vivo, um sistema onde há interação entre as diversas funções, entre as diversas pessoas que estão dentro daquelas funções, que estão exercendo aquelas funções. E olha, quem produz a informação são as pessoas. E aí você vai perguntar, mas as pessoas não querem trabalhar para o projeto? Não necessariamente, por quê? Porque cada um tem a sua zona de conforto. E aí é que entra o gerente de projeto. O gerente de projeto tem que saber como que a cultura da empresa está funcionando. Como que a cultura da empresa pode influenciar o desempenho do projeto. Se for algo que seja completamente disruptivo em relação àquilo que o pessoal está acostumado, ele vai ter muita dificuldade. Agora, olhar assim, olhar dessa maneira, é uma visão muito reducionista. É olhar a empresa numa visão sistêmica, reducionista, esquecendo que existem as componentes humanas. Está esquecendo que a informação ela surge e flui entre as diversas funções, as diversas áreas da empresa, através de pessoas. Quem cria a informação em primeiro lugar, antes de mais nada, são as pessoas. Ora, se você não entende as pessoas, se você não conhece as pessoas, né? Se você não entende que as pessoas é que fazem os sistemas, então não vai adiantar nada. Aí está, esse é o problema do gerente de projetos. Se ele não perceber que ele tem que analisar as funções e a cultura da empresa, estabelecer a relação com a cultura da empresa, certamente ele vai ter algum problema. E o demônio de Maxwell, o que o demônio de Maxwell faz? Ele está lá dentro do sistema, dentro da caixinha dele lá, né? As moléculas de gases andando para um lado e para o outro, né? E ele está só analisando, né? A temperatura, está analisando a pressão, está analisando a velocidade. Aí começa a selecionar quem vai para um lado e quem vai para o outro. Certo? Isso é o demônio de Maxwell funcionando. Não tem aí uma certa semelhança com o gerente de projetos? Na realidade, o gerente de projetos ele é um integrador de pessoas e de informação. Ele precisa exatamente conhecer as engrenagens da organização, mas não pela engrenagem, e sim pela forma com que as pessoas se relacionam. Conhecer a cultura da empresa, da organização, verificar, né, o que são pontos relevantes, o que são aqueles valores intrínsecos que todos levam em consideração, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Entender como que é feita a comunicação entre os grupos, entre os as diversas pessoas, né? As diversas funções, quando a informação precisa sair de uma área e ir para outra, quais são os elementos chaves para isso. Tudo isso faz parte do gerente de projetos perceber. Está no âmbito da percepção dele. E é aí que ele vai fazer a diferença. Porque através de colher essa informação, ele vai poder viabilizar a facilitação do seu grupo de trabalho interno, que muitas vezes é composto por pessoas dessas organizações e que às vezes têm conflitos de interesse.
Uma organização ela colabora com alguma coisa, mas ela sabe que aquilo ali vai contra o interesse dela. Então fica aquela dúvida, né? A qual senhor, né, o colaborador deve atender, né? A um ou ao outro. Tá? Isso aí algo muito comum de acontecer. Né? Esses conflitos de interesses, essas dificuldades de relacionamento e tudo mais. Então cabe exatamente ao gerente de projetos perceber isso. Perceber muitas vezes de uma forma antecipada, às vezes de uma forma reativa, mas ele precisa também saber como lidar com isso. Porque tem algo interessante. O, o que às vezes funciona para um não funciona para outro. Então, a capacidade de adaptação a uma realidade é outra coisa muito fundamental. É uma característica fundamental do gestor de projetos. Por quê? Porque é ele o elemento fundamental para fazer essa dinâmica dentro da organização acontecer. E vamos entender uma coisa, e é uma coisa muito interessante. Nós falamos no início que o conceito de entropia, né, nos mostra que o universo tende à desorganização. Isso significa que ninguém vai ver um lago se congelar sem que haja a temperatura caia como um todo. Né? Se um copo quebra, ele não vai voltar ao estado inicial, ele vai ficar sempre quebrado. Né? Se a água é derramada, ela não volta para dentro do copo, sozinha. Né? Tem que haver sempre alguma coisa que faça com que ela faça isso. Então, se a gente quer alguma coisa, a gente precisa construir. A gente precisa, em outras palavras, diminuir essa entropia. E aí é que tem a questão aí do paralelismo com o demônio de Maxwell. O gerente de projetos, ele de uma certa maneira, ele está diminuindo a entropia para poder criar alguma coisa. Ele de uma certa maneira, ele está pegando a molécula mais quente, colocando num canto da caixa e pegando a molécula mais fria e colocando no outro canto da caixa. O gerente de projetos, de uma certa forma, ele está fazendo exatamente o que o demônio de Maxwell faz. Tá? Ele está diminuindo a entropia no sentido de criar alguma coisa que por si só não iria aparecer. Embora, obviamente, todos nós gostaríamos que tudo aparecesse pronto, né? Mas é impossível, nós sabemos que é impossível. Obviamente que tem sempre gente que quer violar a segunda lei da termodinâmica, mas é interessante, né? Porque como ela é uma lei, ela não é inviolável, ela não é violável. E aliás, isso aí deixa muita gente triste, né? Porque ela não foi escrita por ninguém. Né? É uma lei que não foi escrita, é uma lei que foi constatada. Né? E aí deixa muita gente chateada com isso, porque não consegue burlar essa lei. Né? A lei que não foi escrita por algum humano, né, é uma lei que não se consegue violar. E a segunda lei da termodinâmica é uma delas. E o gerente de projetos, ele de uma certa maneira, né, teoricamente, ele faz isso. Mas será que faz mesmo? Eu até hoje ainda tenho minhas dúvidas sobre isso. Então, pessoal, agora começamos a fechar o nosso raciocínio, né? A nossa ideia. Né? O demônio de Maxwell é aquela figura, aquela entidade que teoricamente conseguiria organizar um sistema sem consumir energia, né? E com isso violar a segunda lei da termodinâmica. O gerente de projetos, ao seu lado, seria aquela entidade também que teoricamente organizaria um sistema para criar alguma coisa. Né? A diferença é que o gerente de projetos ele efetivamente consome energia. Né?
Ele tem que comer, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que trabalhar, né? Então ele viola a segunda lei da termodinâmica sempre. Mas a segunda lei da termodinâmica também, ela funciona no caso do demônio de Maxwell, né? Tiveram os caras aí, né, os estudiosos aí, que trabalharam em cima do paradigma do demônio e concluíram, né, verificaram, né, que como o demônio está dentro do sistema, ele faz parte do sistema para poder utilizar, né, para poder ver, para poder medir, para poder analisar, ele faz parte do sistema, tal como o gerente de projetos, né, esse ato em si, né, aumenta, consome energia e aumenta a entropia do sistema como um todo. Ou seja, não dá para violar a segunda lei da termodinâmica, pelo menos por enquanto. Que eu saiba, ninguém conseguiu ainda, né? Da mesma maneira que eu não acredito que ninguém vai conseguir um gerente de projeto que gerencie um projeto a custo zero, seja de que maneira for. Você pode questionar se você vai consumir muita ou pouca energia para gerir o projeto. Aí você vai ter um sistema final, um produto final, mais ou menos desejável de acordo com aquilo que você deseja. Por quê? Porque a entropia vai funcionar. O sistema vai se desorganizar. A bagunça vai acontecer. Então, dependendo daquilo com que você quer conviver, você vai aplicar mais ou menos a gestão de projetos, a mão de obra do gerente de projetos. Mas sabendo de antemão que a entropia sempre vai aumentar, sempre vai dar confusão. O que o gerente de projetos faz é o quê? Diminui essa entropia, tenta diminuir um pouquinho essa confusão, né? Tenta fazer as coisas funcionarem melhor, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais precisa, com menor imprevisibilidade, com menor incerteza, né? Com menor probabilidade de dar errado, né? Todos esses atributos, né? Todas essas coisas desejáveis, né? Esse acaso, né? Essa diminuição do acaso é de responsabilidade do gerente de projetos fazer. Ele, o gerente de projeto, diminui tudo isso, ele tende a diminuir a entropia dentro de uma organização que está fazendo um projeto. Period. É isso. Agora, não podemos deixar de raciocinar que o gerente de projeto é um ser humano. Ele está dentro do sistema. E tal qual o demônio de Maxwell, né, ele vai ter aumentado a entropia. Vai estar sempre aumentando a entropia. Eu espero que tenham gostado do vídeo, gostado do tema, que não tenha sido muito maçante, e gostaria de ouvir comentários de todos. Como que se sentem a respeito de poderem ser comparados a um demônio de Maxwell ou não? Somos gerentes de projetos, somos ou não um demônio de Maxwell? Até que ponto? Como é que vocês se veem nisso? Muito obrigado aí pelo vídeo e espero os comentários. Grande abraço a todos. Então, se gostaram do vídeo, não se esqueçam. Deem o like, se inscrevam no canal, marquem as subscrições e divulguem. Divulguem para todas as suas redes de relacionamento. Grande abraço.